Em Mateus 15, de 10 a 20, encontramos Jesus em um momento crucial de seu ensino, tanto para a multidão que o seguia quanto para seus discípulos. Este trecho bíblico destaca uma interação profunda e reveladora entre Jesus e os fariseus, a respeito das tradições humanas e da verdadeira pureza que agrada a Deus. Enquanto os fariseus se apegavam rigidamente a rituais de limpeza exterior e tradições orais, Jesus propõe uma perspectiva revolucionária que desafia as normas religiosas estabelecidas, redirecionando o foco para a condição do coração humano. Através de uma poderosa metáfora, ele ensina que não são as práticas exteriores que definem a pureza de uma pessoa, mas sim as palavras e ações que fluem de seu interior. Esta passagem revela um diálogo entre o visível e o invisível, o externo e o interno, trazendo à tona a essência dos ensinamentos de Jesus sobre o que realmente contamina o homem aos olhos de Deus. Essa mensagem é uma janela para o coração do Evangelho, onde as verdadeiras intenções e a pureza interior são valorizadas acima de tudo. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Jesus chamou a multidão para junto de si e disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. As nossas palavras refletem a pureza ou a impureza do nosso interior. E nesse sentido, Tiago capítulo 3, versículo 6, ele diz: a língua também é um fogo, é um mundo de iniquidade. Assim é a língua entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Tiago, ele traz um ensino muito profundo sobre o poder das nossas palavras. Eu já fiz um estudo bem detalhado sobre isso e eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa conferir depois. Mas é muito importante que você tenha cuidado com as palavras que você profere. Maldição, palavrão, incredulidade, inveja. Se as nossas palavras têm esse tom, significa que o nosso coração está contaminado e precisa ser purificado. Jesus, ele aborda o tema enquanto está falando sobre a tradição religiosa. Por quê? Porque as tradições não devem substituir a verdade da palavra de Deus. Por isso é muito importante que você conheça bem as escrituras sagradas para que você não seja enganado ou enganada por falsos ensinos. Se você tem dificuldade nesse sentido, eu acredito que o meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia é o guia que você precisa. Nele, eu compartilho todos os princípios que você precisa para ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Eu vou deixar o link para ele na descrição. Mas voltando à mensagem, em Colossenses capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias e vãs sutilezas, seguindo a tradição dos homens, em conformidade com os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. É muito importante, porque o diabo, ele usa muitos falsos mestres para desviar o nosso coração da verdade da palavra. E nós precisamos resistir. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixem-nos, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. As tradições humanas são raízes frágeis. Muitos homens e mulheres de Deus tiraram as tradições, muitas vezes que hoje existem, inicialmente com uma boa intenção. Eles não o fizeram por mal, na maioria dos casos, mas o nosso coração é enganoso e mau. E nesse sentido, Isaías 29:13 diz o seguinte: o Senhor disse: porque este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Precisamos ter cuidado. Nós precisamos estar atentos ao ensinamento de Jesus. Porque, meu irmão, minha irmã, Jesus nos prometeu vida e vida com abundância. Ele derramou todo o seu sangue na cruz para que eu e você tenhamos vida com abundância nele, para que nele nós sejamos livres.
Mas isso é só se eu e você tivermos uma vida real com Jesus. A religiosidade, as tradições religiosas, na maioria dos casos, elas nos tornarão escravos de mais uma religião. E nós não desfrutaremos dessa abundância que Jesus prometeu. Líderes enganosos levam a sua e a minha alma ao perigo. E eu vou citar aqui o exemplo da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, a Bíblia Sagrada ela não é a soberana palavra de Deus. Ela faz parte da revelação da vontade de Deus. E esse faz parte faz toda a diferença. Por quê? Ela acredita que a outra parte da revelação da vontade de Deus é dada ao Papa. Eu estou dizendo isso porque isso faz parte do catecismo da Igreja Católica. Mas isso é extremamente perigoso. Uma vez que eu acredito que a vontade de Deus se revela por meio de uma outra pessoa, um outro ser humano que é pecador e falho, eu estou abrindo a minha fé, eu estou tornando o meu seguir a Cristo muito fácil. E em Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles conduz à morte. E isso é uma questão de fé. Eu acredito que a Bíblia Sagrada, ela é a revelação da vontade de Deus. E somente ela. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que contaminam o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, mortes, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Essas são as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não o contamina. Os fariseus acreditavam que comer sem lavar as mãos contaminava o corpo e quebrava o mandamento de Deus. Obviamente que eles tiraram isso da sua cabeça, a lei não dizia isso. As nossas ações, elas refletem o estado do nosso coração. Se o nosso coração é um coração religioso, então nós vamos viver de religiosidade. Mas se o nosso coração é transformado, então nós vamos viver a vida nova em Jesus. Sobre isso, em Lucas capítulo 6, versículo 45, está escrito: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração, pois a sua boca fala do que está cheio o coração. Só há um elemento que limpa o nosso interior. É o confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e o arrependimento sincero diante dele. Uma vida rendida a Jesus. Isso purifica o nosso interior. E em Marcos capítulo 7, versículos de 6 a 7 está escrito: Isaías profetizou corretamente a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. É muito fácil ser religioso, ou não, depende muito da perspectiva. Mas ter um interior regenerado pela palavra de Deus é muito mais desafiador, mas também é muito mais recompensador. E eu lhe exorto a buscar uma vida viva e abundante com Jesus. Eu tenho procurado fazer isso e posso testemunhar a você que é incrível. Vamos orar? Pai Santo, ajude-nos a entender profundamente a lição de Jesus em Mateus capítulo 15, versículos de 10 a 20. Ensina-nos a olhar além das tradições humanas e das práticas exteriores, focando no que verdadeiramente agrada ao Senhor, a pureza que vem do coração. Que nossas palavras e ações sejam reflexos do Teu amor e graça, e surgem de um coração transformado e renovado pelo Senhor. Ajude-nos a discernir as verdadeiras impurezas que mancham nossos corações, os maus pensamentos, as palavras enganosas e os atos injustos que nos afastam do Senhor. Dá-nos a coragem e a força para arrancar essas raízes de amargura, egoísmo, ódio, substituindo-as por frutos do Teu Espírito. Que possamos ser guiados não por guias cegos da falsidade e hipocrisia, mas pelo Teu Espírito de verdade e luz. Concede-nos a sabedoria para valorizar a essência sobre as aparências, escolhendo sempre o caminho que leva à verdadeira santidade no Senhor. Nós oramos crendo assim, em nome de Jesus. Amém. Quer ser um mantenedor do Jesus e a Bíblia? Se torne membro do canal. Para isso, basta você clicar no botão que fica aqui abaixo do vídeo, Seja Membro. E se você quiser saber qual é o custo de priorizar o errado, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Ele é
profundo. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Santo para ti, Jesus. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.